Olá, Paisani, bom dia. Nós hoje iniciamos o 7º Copoi, o Copoi especial, com a nossa figura ilustre, Luiz Pauli, sócio titular da Patrimônio Investimentos, o conhecido Bala de Prata da Patrimônio, Elvis Roberto Laut. Aproveitando o ensejo, agora nós temos uma nova graduação aqui para o nosso participante do grupo. Temos o Bala de Prata, agora nós temos a Corrente de Ouro, né? O Pauli foi agraciado no mês passado como o melhor assessor de investimentos da XP. Nós temos 3 assuntos relevantes para falar para vocês, cada um com a sua especificidade. E Pauli vem então fazer um comentário importante sobre um evento anual que a XP faz, a Expert 2017. Por favor, faça um breve comentário do que aconteceu neste evento. Perfeito. Eu cumprimento a todos os seguidores aí do professor e mestre Carlo, né? Interessante que hoje, desde aquele primeiro Copoi que a gente fez de fundação, justamente nós 3 aqui que fundamos o Copoi, se a gente parar para pensar, o primeiro Copoi a gente discutiu há 1 ano atrás, Carlo, o evento da Expert. Né? Isso. Então faz exatamente 1 ano que a gente iniciou com os Copois. De lá para cá acho que a gente conseguiu evoluir muito juntos, né? Através dos debates semanais e mensais que a gente tem. O Copoi a cada 45, a cada 60 dias, mais ou menos, a gente tem mantido uma média de em torno de 60 dias, né? Ou quando surge algum assunto relevante, né? Como hoje, por exemplo. Perfeitamente. Nós temos 3 grandes assuntos, um na área de investimentos, hoje sobre a sua premiação, e por fim eu vou comentar sobre um evento inédito que nós iremos lançar em breve, a CI2 Multimercados. Que legal. Bom, a gente participou então da Expert 2017, é o maior evento da América Latina, do mercado financeiro, sempre presentes lá praticamente os principais bancos, os bancos médios, que muitos de vocês estão acostumados a aplicar, as maiores gestoras do Brasil, gestoras internacionais também, e dentro dos palestrantes vieram nomes bastante renomados. Eu vou citar alguns aqui, se o Carlos achar necessário a gente comenta um pedacinho de que cada um falou ali, mas os principais que foram bastante relevantes foi o João Dória, né? Que deu uma palestra brilhante para a gente, contando a história dele, e foi aclamado, pedido muito forte assim, dos participantes para que ele seja candidato a presidente, que de certa forma... Em torno de 4.000 a 5.000 pessoas, né? Na verdade, Elvis, passaram pela Expert durante todos os dias, começou na quinta-feira, quinta, sexta, sábado, 10.000 pessoas, né? Então, uma média de 4.000 pessoas, 3.500 pessoas por dia, né? Então, teve o João Dória, teve o Deltan da Lagnol, que é o coordenador da Lava Jato, né? Tá muitas vezes na mídia, foi muito bacana. Luiz Fux, do STF. O de gestores, Armínio Fraga, do Gávea, né? Os principais gestores do Brasil. Ex-ministro? Ex-ministro também, Fernando Henrique. E uma palestra que foi muito bacana, foi com a lenda Luiz Stuberg, que é o gestor do Fundo Verde, né? Um fundo que desde 97 o CDI é 1.800%, o Fundo Verde 14.000% do CDI. Né? Então ele contou um pouco dos grandes gaps, 14.000% no mesmo período, né? Desde 97, quando iniciou. Então ele contou exatamente os momentos que ele teve a oportunidade aí de precificar a maior ali, o benchmark do CDI. Então contou de 94, de 97, 98, depois o risco Lula, 2001, 2002, contou da eleição da Dilma, né? Que ele apostou na eleição da Dilma, a favor da Dilma, né? E ele brincou que foi quase que um ato, ele se sentia praticando um ato antipatriota, né? Nesse sentido, mas ele tinha que ser cético e fazer o que era melhor para os investidores do fundo, né? Também passaram o Bernardinho, uma palestra mais motivacional, o Flávio Augusto, Carlos Wieser, né, da Wieser, Luciano Huck, enfim, teve nomes assim, tanto da mídia como do mercado, então foi um evento muito, muito bacana. Assim. E sobre a premiação, como aconteceu? Acontece alguns comentários sobre isso? Foi uma surpresa bastante grande, né? Hoje na XP... Foi no próprio evento? Foi um evento fechado para assessores, né? Tinham 2.200 assessores de toda a XP, de toda a rede.
e nós conseguimos trazer esse caneco para Patrimônio. Foi uma surpresa bastante grande. Já sabia que a XP faz um ranking interno que leva em conta a captação, ativação e principalmente o que eu dou mais valor, critérios qualitativos, que é no seguinte sentido: quem é cliente da XP sabe que recebe mensalmente uma pesquisa para avaliação do seu assessor, né? Então, pude estar muito bem ranqueado nesse período, e aí os 4 melhores assessores da XP foi uma votação interna entre os assessores, onde numa mesa de debate para quase 5.000 pessoas, a gente discutiu boas práticas, né, e pude sair como vencedor, trazer isso para Patrimônio, né, e sou muito agradecido por isso, né, mostra que a gente está no caminho certo, em fazer a coisa certa para o cliente. E fazendo bastante justiça aqui, esse prêmio não é só meu, mas é principalmente do Elvis, que está aqui, que me acompanha praticamente desde o começo. A gente estuda muito junto, praticamente todos os dias. Da Tamara, que toca o nosso escritório aqui junto com o Elvis, e o Marcelo, que nos ajuda, sócio, né? Novo sócio da Patrimônio também, né? Então é um trabalho conjunto que a gente fez. E para nós é muito gratificante assim, esse reconhecimento, e nos eleva, assim, na verdade a responsabilidade aumenta ainda mais de manter essa seriedade que a gente tem sempre. Magnífico. Paisani, eu tenho notado nas nossas salas do Facebook, sala 1, sala 2, WhatsApp, né, que houve uma pequena desmotivação generalizada, visto aquela pós-delação que nós tivemos na quarta-feira negra, dia 17 de maio, dos irmãos Cara de Pau da JBS, em que isso refletiu um pequeno debacle nos nossos investimentos, principalmente a do Tesouro. Então o pessoal se sente até desconfortável, desmotivado de fazer os comentários. Nós tínhamos uma presença assídua de mais ou menos de 1.200 a 1.300 postagens por dia. Então, depois desse pequeno transtorno pontual, houve uma pequena fluibilidade de pessoas comentando, discutindo. Isso acontece. A minha postura aqui como orientador financeiro, justamente, gente, eu estou acostumado com isso há muito tempo. Nós já passamos por crises piores do que essa, né? Nós estamos vivendo uma pequena conjuntura desfavorável política, né? Que isso reflete, né? Infelizmente reflete nos nossos investimentos. Se vocês tomaram o cuidado de fazer todas aquelas alocações de portfólio conforme a nossa orientação, com aquela planilha anti-quebradeira, né, da nossa plataforma no site CR2, você passa tranquilamente, né? Você teve, né, nesses últimos 2-3 meses uma evolução pequena, né, mas sempre positiva. Se você tiver tido feito aquela alocação conforme a nossa orientação, em função das instituições financeiras, do grau de risco da pessoa e da liquidez, né, distribuindo e não concentrando demais em períodos longos, que o pessoal já sabe. Então, é esse o motivo, eu venho enfatizar, tá, de deixá-los tranquilos quanto a esse ponto, que o Brasil vai continuar, tá, os políticos passam, mas o Brasil continua. Ontem tivemos um reflexo importante, já teve uma medida fiscal aprovada, que, com 50 votos contra 26, tá, da oposição, a reforma trabalhou, o texto básico foi aprovado, parece que ficou ajustado apenas uma medida provisória que o Temer fará logo na sequência, né, para evitar retornar para a Câmara de Deputados essa votação, fazer apenas um adendo a respeito das mulheres grávidas. Nós estamos aí, infelizmente, num momento conflitante político, onde a governabilidade do Temer está se tornando cada vez mais preocupante. Já pessoas apostam, já estão gente apostando que parece que ele não se sustenta até o final do ano, porque parece que está existindo novas denúncias, né, do Procurador-Geral da República até dia 17 de setembro, né, parece que ele está segurando algumas novas novidades. Possível delação do Cunha também, né? Exato. Então isso aí faz com que a expectativa, né, infelizmente, tanto do emprego como da movimentação da economia, e principalmente nós em termos de investimentos, aí no Tesouro Direto,
nós temos essa estabilidade nas taxas. Nós temos que ficar em stand-by, sempre com orientação, principalmente agora, sabendo que uma eventual queda de ministro nós possamos ter, né? Porque não se sabe até quanto se sustenta essa equipe econômica. Já estou lendo que já está existindo divergências, né, do pessoal do segundo escalão, da equipe econômica, tá certo? Então nós temos que ter capital disponível em stand-by para que numa eventualidade de elevação das taxas dos títulos longos de inflação, aqueles que nós especulamos, desde 2015, quando montamos a nossa plataforma, nós temos fichas suficientes para poder ingressar na segunda e na terceira corretora. Perfeito? Então, dito isso, e enfatizando também o nome final da nossa estrutura, que é multimercados, em momentos como esse, nós temos que estar preparados também para diversificar. Diversificar não só nos investimentos convencionais, como CDBs, LCs e títulos públicos, né? A gente sempre enfatiza que nós temos que ter a visão multimercados. Se você quiser se tornar um especialista em investimentos, não deve se lastrear apenas somente em investimentos convencionais de banco e alguns pequenos simples de corretoras. O Elvis aqui vem apresentar hoje algumas interessantes alternativas para serem analisadas, que eu vou analisar, tá certo? Não é uma indicação, porque ele não pode indicar, apenas um comentário que eu vou fazer análise, vou mostrar em planilhas, em lâminas, como você fala, logo na sequência ou durante a edição desse nosso vídeo, como uma alternativa, uma oportunidade de investimento para quem tem dinheiro disponível agora, à mercê de uma boa alternativa. Obrigado pela deixa, Carlos. Antes de entrar nesses detalhes, eu queria falar que é um prazer aqui trabalhar compartilhar algumas horas do meu trabalho com o Luiz. Falar que a gente, aprende muito aqui com ele. Ele é meio modesto, então acaba não falando aí de alguns detalhes aí, mas eu acho que, é um exemplo aí não só para a gente, mas como assessores como um todo, para quem é assessorado aí, possui alguns outros assessores, enfim. Mas ter um grau de especializações, enfim, possui MBA, possui uma das maiores certificações, né, que um assessor de investimento pode ter, que é o CFP, uma certificação internacional. Ele acaba ajudando nós somos em 22 sócios hoje na Patrimônio, ele ajuda todos os assessores com seus clientes, mas o foco do Luiz é principalmente com famílias aí e empresas com patrimônio um pouco mais elevado, acima de 1 milhão ou até 10 milhões, que são fundos exclusivos. Então a gente tem uma sucessão, né? Sucessão familiar, parte de sucessão familiar, enfim, questões fiscais de sucessão que são um pouquinho mais complexas. É o Luiz que hoje em dia está à frente, tem uma das maiores carteiras de investimentos da XP. Então, só deixar essa contribuição. Mas, em relação às oportunidades, Carlos, antes de começar a falar do que a gente está vendo para frente, às vezes oportunidades são pontuais, então que a gente está passando aqui hoje... Aparecem e somem rapidamente. Né, tem alguns, eu vou pontuar aqui, tem alguns fundos aqui que a gente até comentou bastante no grupo do ASA ali, por exemplo, o GARD vai fechar no final do mês. Tem uma LC aqui que eu vou comentar também. Mas antes de começar com as oportunidades disso, eu acho que é sempre legal a gente falar do que a gente indicou. Para, dar esse feedback e falar assim, não é que o pessoal que chega, que indica ou sugere ou fala, né, ou a gente demonstra alguns investimentos que são interessantes, mas o que aconteceu no passado, né? Como é que estão essas indicações, como é que está esse feedback, eu acho que é legal passar para vocês. Eu não vou falar de todos que a gente já comentou, mas de alguns específicos. Vou começar por 2 fundos multimercados. Primeiro, pessoal, tem se falado muito de alguns fundos multimercados macro. Não esqueçam de diversificar, né? A gente, a classe de multimercados possui N estratégias. Multimercado quantitativo, multimercado long and short, multimercado macro. Então, diversifiquem as classes de fundos multimercados, esse é um primeiro ponto. Então, das indicações, duas indicações a gente fez lá atrás. Um foi o XP Long and Short, estava rendendo 200% do CDI,
teve uma queda pontual nos últimos 2 meses e agora nos últimos... nesse mês e nos outros XP Long Short, XP Long né? Short, poxa, o fundo já está estourando, já está voltando a rentabilidades bem interessantes. Então, acho que assim, o investidor ele tem que entender também que, poxa, para você gerar 130%, 140% do CDI, você tem que encontrar oportunidades que não são tão fáceis, tão corriqueiras que qualquer pessoa pode fazer. Então, já é difícil você encontrar oportunidade no mercado. Se alguém quiser entrar novamente no XP Long Short, 5 mil, né? Mínimo 10 mil. 10 mil. 10 Ok. mil. 60 dias de resgate. Só então, para finalizar, então, às vezes é difícil você encontrar boas oportunidades e às vezes o investidor ele fala, poxa, nesse mês não rendeu. Mas você cobrar do gestor que ele entregue rentabilidade e ainda ele te diga o mês e a hora que isso vai, que os pares vão acontecer, poxa, isso é praticamente impossível. Então, por isso que a gente fala que a cabeça do investidor, quando for investir em algum fundo com mais risco, né, multimercado, a gente está falando aqui agora, pense no longo prazo. 6 meses a 12 meses no mínimo. Essa é uma dica básica, mas que com certeza vai ajudar a performance da carteira de vocês. Outro fundo é o XP Macro. Toda essa classe de fundos macro ela sofreu por conta do efeito JBS, né? Comentado aqui dos irmãos Picareta e do Carlos, comentou. Então, poxa, sofreu também, estava comprado um pouco de título público, um pouco em dólar, um pouco em ações, então sofreu um pouquinho, mas já está retomando, já está quase, já recuperou, já está quase acima do CDI, dependendo do prazo que for olhar, e já vai começar a entregar a rentabilidade. XP Macro. Foram fundos que a gente comentou. Isso. Está na nossa carteira. Então tá legal, exatamente. Exato. Sobre as novidades, então, nós temos uma LC sobre bacana, as novidades, né? Vamos lá. A gente tem saído todo dia entre 10 e 10 e meia da manhã, abre essa oportunidade, é uma LC, uma letra de câmbio, com a garantia do FGC. O emissor é Pernambucanas. Casas Pernambucanas. Casas Pernambucanas, aquela conhecida por todos do varejo, mais de 100 anos de mercado. Ela possui a própria financeira. Então, um ativo que a gente já até conversou um pouco sobre o emissor, né, que tá de acordo, né, Carlos? Sim. É uma LC para 2 anos o vencimento, pagando 117% do CDI. Acho que é bem interessante aí, de acordo com o perfil, como diversificação, 2 anos, exatamente. Um percentual bem pequeno, elevado. Um percentual elevado, está fora da média do que a gente costuma trabalhar. Pessoal, pré-fixados, fiquem atentos, a gente está... Na segunda-feira a gente já viu de novo a diminuição da expectativa da taxa de juros, a Selic, acho que foi para 8,25, estava em 8,5, foi para 8,25 novamente, caiu de novo. Então esses efeitos políticos que tu comentou, Carlos, né, eles não estão afetando tanto assim as expectativas econômicas, a inflação está lá embaixo, juros está indo lá para baixo, então a gente ainda vê como oportunidade investimentos pré-fixados. Hoje na plataforma tem algo em torno de 11,70 para 3 anos, poxa, tu já sai ganhando acima dos 100% do CDI. Né? Quem é o emissor? Temos alguns emissores. BMG, Pine e... Muito bom. A taxa está boa, o Tesouro está pagando 10,26, 10,50. Dentro do fundo garantidor de crédito, claro. Não é renda bacana. fixa. É legal. Gente, então, saindo... Já passamos 2 aqui, saindo da classe de emissores bancários, renda fixa. O Carlos, acho que tá em linha também com a estratégia do Carlos aqui de ter uma boa porcentagem da sua carteira com liquidez. Então eu menciono aqui o fundo Porto Seguro. 40% desse fundo consiste de letras financeiras do Bradesco e do Itaú. Só tem a outra parte, são ativos AAA, então fundo super reloginho, tranquilo, paga tá pagando na média 104% do CDI e com resgate imediato. Então, para quem precisa quem quer liquidez para aproveitar as estratégias aí de novos aportes em título, de tesouro, enfim, eu acho que é uma boa, sugiro o Porto Seguro. Esse até fazendo um adendo aqui, desculpa, Elton. Esse é o fundo que, de toda a Patrimônio, hoje a Patrimônio tem quase R$1 bilhão sobre aconselhamento. Esse é o fundo que a gente mais tem dinheiro investido, né? Mas isso, Luiz, é porque é bom ganhar 104% do CDI, 105% que ele entrega? Não, é justamente esperando oportunidades no Tesouro, em renda fixa, que a gente
deixa lá em stand-by. Stand-by, né? isso aí. Às vezes essa oportunidade pode ser no dia seguinte, pode ser uma semana, pode ser 15 dias, pode ser 30, 60 dias, a gente não sabe. Mas é sempre importante o investidor ter um dinheirinho ali, esperando as oportunidades né, indicadas pelo professor Carlos. E eu acho que também não adianta depressa, é o mercado que vai nos informar quando que essas oportunidades vão surgir. Então você está alocado num instrumento, poxa, seguro, tranquilo e com uma boa rentabilidade. Liquidez imediata, dispara. Surgiu uma oportunidade em tesouro, você resgata, é D+0, né? No caso específico desse fundo, já tem dinheiro disponível já para captura do dinheiro do Tesouro Direto, né? Depois de uma compra. Não quero me estender muito, vou falar mais sobre duas oportunidades. Uma é o fundo GARD, GARD D'Artagnan. Começamos bastante com o gestor na própria Expert. Acho que se nós formos elencar, né, Luiz, dos 3 maiores gestores do Brasil, eu acho que a gente pode mencionar o Luiz Stuberger, o Adam, o Armínio o Fraga, Márcio Apple, o Armínio Fraga e aqui a GARD, Valfide. É um fundo que praticamente não sentiu nada em relação ao evento pós-JBS. Estava bem redeado. Estão procurando, né, já abriram novas caixinhas, novas estratégias dentro do fundo que não serão tão impactadas caso aconteça mais alguma grande bomba no Brasil. Então ele está bem redeado quanto a isso. Histórico de mais de 150% do CDI. Qual o fundo? Fundo GARD D'Artagnan. Ah, sim. Vai fechar novamente? Vai fechar, ele abriu uma pequena janela até o final do mês, exclusivamente na É o fundo XP, próprio ou é o fundo de fundo? É o fundo próprio fundo. O próprio fundo. O GARD... até o dia 27, né, se eu não me engano. Né? Até o dia 27. Legal comentar se algumas pessoas... o único outro banco que está trabalhando, que está com esse fundo aberto é o Itaú, se não me falha a memória. Já fechou. Ele acabou já fechando. O mínimo é 25, né? Se não me engano. Se não me engano é 25 mil. A gente vai até aproveitar, cara, a gente vai mandar a lâmina. Sim, eu analiso e eu coloco, eu complemento junto desse Mas eu queria comentar que às vezes, né, do Itaú, apesar de já estar fechado, mas por exemplo a taxa de administração no Itaú, poxa, é 2,5%. Na XP é 1,89%. Então, fiquem atentos a esses detalhes também, que no final, quem ganha mais é você, investidor. Para finalizar, um último fundo, ele é um pouquinho mais para uma determinada classe de investidores aí do grupo, só para investidor qualificado, é um fundo estrangeiro, ele está pagando em média 150% do CDI, D+7, liquidez D+7, é o fundo da Pinco, ela possui 1,3 bilhões de dólares sob gestão, maior gestora de renda fixa do mundo. Esse fundo possui 80 bilhões de dólares sob gestão. O histórico dele é desde 2008, 2009, se não me falha a memória. Na verdade, assim, só fazendo um adendo, é 1,4 já trilhões de dólares, né? Isso só para ter uma ideia, quem está nos vendo aí, isso é 1,5 vezes toda a indústria de fundos de investimentos do Brasil. Só uma única gestora dos Estados Unidos, né? Então, um fundo gigante. Eu, particularmente, na minha carteira de clientes de investidores qualificados, se eu possuo 90 ou 95% dos meus clientes possuem alguma coisa nesse fundo, eu acho que tem que ter pelas qualidades que ele tem. Então, se você é investidor, aquele investidor que é qualificado, do grupo do CR, ainda não tem, procure se informar, porque é um fundo que tem que estar na sua carteira. Só fazendo bem rapidinho, 1 minuto, Carlos. O que é investidor qualificado? É um investidor que tem em ativos financeiros, independentemente de banco ou de corretora, acima de R$1 milhão, tá? Esse fundo, o mínimo é 25 mil, o resgate, como o Elvis falou, é D+7. O interessante dele é que ele não está correlacionado ao Brasil. Através da instrução de 2015, fevereiro de 2015 da CVM, é permitido agora os fundos localizados aqui no Brasil, né, da Pinco Brasil, investir 100% do capital lá fora. Né? É o que ele faz, ele tem 0 Brasil. Né? Então o que ele faz? Ele faz uma NDF, é uma troca de indexador, que é taxa de juros Brasil, menos taxa de juros lá fora, menos o hedge, porque ele é redeado em real, não tem a variação do dólar, que protege o investidor. Tá? E aí 50% do capital do fundo lá fora, ele pode buscar oportunidades no mercado em ativos high yield, que
que são uma espécie, digamos assim, fazendo uma analogia aqui para o Brasil, de debentures, só que debentures lá fora no mercado global, né? A grande expertise deles são isso. Hoje existe na Pinco, né, 55 analistas espalhados em todo o mundo que acompanham o crédito, a nota de crédito do que a Pinco compra ou que a Pinco vende, né? Então esse fundo ele tem uma volatilidade em torno de 2,5% a 3%, é relativamente baixa para um fundo multimercado e tem entrega em torno de 150% a 160% do CDI, sendo praticamente um fundo caixa, já que o resgate é D mais 7. Então é uma possibilidade de diversificar o portfólio em relação ao Brasil, né? O evento de maio com o Temer, ele sentiu zero, não está correlacionado ao Brasil, está investindo lá fora, né? E os outros 50% ele compra em Treasury, em bonds americanos. 25 mil, tá? 25 mil é o mínimo, tá? Se fosse acessar direto via Pinco, o mínimo para entrar dele é 2 milhões de reais, né? Então a gente tem essa oportunidade de ter um produto com 25 mil reais Está via na XP, plataforma, na plataforma multimercado XP Pinco. Exatamente, tá bom? Então Muito é bem. muito Legal. bacana essa dica. Eu particularmente sou muito fã da Pinco, realmente são muito bons naquilo que eles fazem. Agora, só para falar um pouquinho também dos bastidores aqui, o Carlos vem puxando a minha orelha já há algum tempo, falando que eu anunciei aqui uma nova plataforma na XP e essa plataforma não sai. Tá certo, pô, quando a gente fala que a gente, poxa, promete, enfim, mas não às vezes quando envolve sistemas é um pouquinho mais complicado, enfim, algumas questões internas da XP. Mas ontem a partir de ontem à noite, nós tivemos uma reunião no final da noite com os próprios diretores da XP, onde a plataforma já está aberta para nós assessores por um período aí de 4 ou 5 dias, até domingo. Fazemos todos os testes, acessar a plataforma, mexer, enfim, para ver se está tudo certinho, se não tem algum bug, alguma falha. E estando tudo certo, tudo tranquilo, acredito que no prazo aí de 1 ou 2 semanas, ou Olha, na vez que vem, até o próximo Copói, com até o certeza. próximo Copói, com certeza. Eu até vou aproveitar, vou mandar junto nesse material aí que a gente vai querer disponibilizar juntamente com o Copói, vou mandar uma lâmina de como vai ficar isso, até para vocês sentirem um gostinho. Eu acho que evolução de patrimônio, evolução dos fundos de investimento, de renda fixa, tudo vai ter mastigadinho para vocês. Eu acho que vai ser bem legal. Até assim, a demora vai ter valido a pena. Até assim a gente pode, de repente, junto com o Carlos, assim que tiver liberado, criar um vídeo de demonstração para demonstrar para quem está em casa as novas funcionalidades porque serão da plataforma. Muitas funcionalidades, então é legal a gente trabalhar, fazer um tutorial a respeito disso, bem legal. Muito show. A gente combina com o Carlos. Isso significa que a pior parte ficou para mim, né? Sempre, como todos os Copóis, sempre a parte mais grave. A cereja do bolo sempre fica com o mestre. Só que desta vez, por ser um Copói especial, será somente coisa boa. Coisa boa no seguinte sentido: nós estamos oficialmente fazendo a divulgação inicial daquele curso que vocês tanto almejaram desde o ano passado, quando nós fizemos aquela enquete em todas as redes sociais de qual o curso que vocês queriam ter com o professor Carlos Renz. A ideia inicial básica era fazermos um vídeo com 11 etapas, passou a 17 e agora já estamos em 21 vídeos, aulas sobre o assunto independência financeira com o professor CR. Está quase pronto, nós oficialmente iniciaremos a divulgação durante todo o mês de outubro, durante o Oktoberfest, no dia 1º de outubro, via e-mail, via Facebook, WhatsApp e assim por diante. Nós vamos fazer um evento fechado, esse aqui eu não vou permitir para o público, isso somente o ano que vem, por ser fechado, por vocês terem escolhido, é um curso especialmente direcionado a vocês, meus fiéis prestigiadores de conteúdo, será naquele preço acordado entre 220 e 250 euros, tá certo? Deu uma pequena aumentada porque nós aumentamos 7 vídeos, tivemos que utilizar algumas ferramentas diferentes para a apresentação. Está sensacional, eu posso dizer porque eu fui o elaborador, o editor, o gravador, o roteirista, tá certo? É stato um capolavoro, quer dizer, foi uma obra-prima
que eu vou apresentar com toda a satisfação para vocês. Para vocês terem uma ideia, durante a apresentação inicial, oficial, que será no dia 1º de 2017, vocês receberão gratuitamente 4 vídeos com as premissas, com introdutórios do que é verdadeiramente a independência financeira. Muitos erros são cometidos, muitos enganos são cometidos ao longo desse processo da gestão da independência financeira, porque as pessoas desconhecem, muitos que vendem este curso nem atingiram, nem sabem o que realmente significa isso. Vocês terão 2 modelos matemáticos que eu desenvolvi ao longo de toda a minha carreira de professor universitário de matemática financeira, especialista em calculadora HP 12C. Vocês terão as fórmulas financeiras para administrar a vossa independência financeira, coisa que eu usei isso ao longo de minha vida e utilizo até hoje. Então vocês vão ter de forma inédita. Esse é apenas um pequeno upgrade do nosso curso, mas o nosso curso tem o meu case real de independência financeira. Falamos sobre as diversas etapas que existem para se atingir a independência financeira, como se faz a correção ao longo do seu percurso. Eventualmente surgem intempéries na vida, morre alguém, você é acometido de um acidente, você precisa parar de fazer uns investimentos porque tem uma sangria muito grande, então você tem que fazer recuperações para que continue atingindo o objetivo. Então, gente, olha, são 21 vídeos de alto valor agregado. Convido vocês, aproveitem, o valor é irrisório em relação à substância que está. Então não esqueça, a partir de nós teremos toda a nossa plataforma operacional educacional financeira falando sobre educação financeira. Será um engajamento completo para que já a partir de 2018 vocês comecem a fazer já o vosso plano. Quem não começou, quem tem dúvida, quem nem sabe como começar, aproveite esses vídeos. Não serão vídeos jogados assim para vocês, como a grande maioria dos vendedores de cursos que fazem pela web utilizam essa estratégia. Não, vocês terão 7 semanas comigo. Todas as sextas-feiras vocês terão de 2 a 3 vídeos que serão passados a vocês. E eu irei acompanhar, faremos coaching e mentoramento, tá certo? Durante 60 dias corridos, para que cada um saia desse curso já apto para fazer o seu plano de independência financeira, perfeito? Eu só queria fazer desculpa, Carlos, só fazer um adendo aqui, tem uma máxima, uma frase bem interessante, que é o seguinte: você acha o preço da educação financeira caro? Experimente o da ignorância, né? Então, nesse sentido, eu acredito muito na educação financeira. Esse trabalho que o professor Carlos faz de ajudar muitas famílias, muitos investidores a aplicarem melhor, isso vai fazer toda a diferença lá na frente, né? Às vezes, uma simples dica, que vão ser dadas várias nesse curso, um simples ajuste no seu modo de pensar, na sua alocação atual, isso já se pagou e com muita sobra, sim, tá? Sim. Então, realmente conhecer... É um valor próprio que foi planejado para que a grande maioria do nosso pessoal seguidor consiga fazer. Porque a partir do ano que vem, como nós vamos colocar numa plataforma de web a nível internacional, usar sistemas de vendas globais, o preço será alavancado 4 ou 5 vezes. Neste ano é que eu vou fazer este preço exclusivo a vocês. Eu vou me inscrever lá, certo? Hein? Poxa vida, será um prazer. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos utilizar técnicas diferentes para apresentação de conteúdo. Por exemplo, no vídeo 3, é uma técnica que eu aprendi na Itália, chamada Spiccioli, onde você vai segmentando, fragmentando o conteúdo, lançando como se fosse um karma, um mantra. E assim, faça os esclarecimentos necessários, fazendo com que você pense a respeito do argumento que está sendo proposto. No vídeo 8, por exemplo, eu usei uma técnica usada nos filmes de Bang Bang italiana, de Sergio Leone. Vocês vão ver uma foto toda inédita, inclusive as letras, né, as músicas de fundo, são todas caracterizadas nesse tipo de ponto, justamente para gerar entretenimento de uma forma agradável e fácil para a vossa captação. E para vocês terem uma ideia, o vídeo 13, final, que é uma técnica do desenho animado. Eu vou colocar animações para explicar o conteúdo em 15 minutos referente a 4 livros de finanças, de independência financeira, tá certo? 4 livros
condensados em 15 minutos de animação. Esse foi o top. Para vocês terem uma ideia, esse vídeo aqui, somente 15 minutos, demorou 4 dias para ser elaborado. Entende? Então, estejam seguros, tranquilos, que será um conteúdo de elevado valor para vocês, que vocês poderão utilizar para a vossa vida e também para os seus descendentes. Lembrando, outubro será o mês da independência financeira, do planejamento da vossa independência financeira. Ok? É isso. Obrigado, pessoal, mais uma vez, finalizando um Copói. Obrigado, Carlos, pelo convite sempre. Imagina, é sempre prazer. É um prazer. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Bons investimentos, sempre de acordo com o perfil de investimento de cada um. Tchau, tchau. Sucesso, boa sorte e até a próxima!